Fala galera, bem-vindos de volta aí ao canal Made in Garage Performance. Galera, hoje chegou o dia da gente responder as perguntas que nos foram trazidas aí pelos inscritos. Então eu anotei, tá aqui no papelzinho, e eu vou acompanhar aqui também pelo celular, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, queria fazer um agradecimento aí a essa galera que participou. Mortinho Vivo foi o cara que começou com a pergunta e deu início a esse vídeo, né? Originou esse vídeo de respostas. Mortinho Vivo, obrigado aí. Rafael Freitas também. Fernando Mendes, como sempre. E Alexandre Sartori. Obrigado aí, cara. Vocês sempre participando. E o nosso amigo... novo inscrito aí, Décio Maverick 6 cilindros injetado. Vou começar pelo Décio. O Décio me bombardeou aqui com uma porção de perguntas. Eu vou tentar responder, Décio, suas perguntas agora. Vamos lá. Vocês vão me desculpar, mas tem uma musiquinha de fundo aqui. O meu vizinho tem umas crianças, aí tá tocando Home McDonald's has a farm. Ia-ia-o. Aí tá tocando umas musiquinhas de criança aí, cara. Talvez vocês escutem aí no vídeo. Vamos lá. O Décio Maverick, ele fez a seguinte pergunta. Vou procurar responder aí, Décio, da melhor maneira possível, tá? Porque tem algumas coisas aqui que você vai ter que pesquisar mesmo, tá? E eu vou te falar por quê. Meu irmão, parabéns pelos vídeos. Quanto posso colocar no ômega 3.0 aspirado de burnout? Eu acho que você quis dizer quanto de RPM que você pode colocar no modo burnout. Eu entendi isso, né? Bom, isso vai depender da tração do seu carro. Se você colocar um modo burnout muito baixo, como eu expliquei no vídeo, o seu carro ele não vai conseguir esquentar pneu, certo? Então, Décio, você precisa colocar o seu RPM para esquentar o pneu numa RPM mais alta do que a RPM de saída. Se por acaso você colocar alto demais, não tem problema. O problema é botar baixo demais, porque se você botar baixo demais, ele não vai ter força suficiente. Ah, qual RPM? Não sei, cara. Você vai ter que ver como que o seu carro se comporta no burnout. Se precisar de mais RPM, você levanta. Se você vê que o carro deu uma chochada, deu uma caída de cara, né? Se seu carro ele não tá tendo força para fritar pneu, você aumenta a RPM. Se você acha que já tá bom, você estipula o RPM. Isso daí é uma coisa que você vai ter que fazer, porque é uma característica do seu carro. Continuando, mais uma pergunta aí do Décio. Na verdade aqui não é uma pergunta, ele falou uma coisa interessante aqui que eu queria expor para vocês. Ele falou assim: cara, terminei meu mapa agora, segundo os teus vídeos, ficou uma lenta sem precedentes, variação quase zero, 15 para cima, 15 para baixo, sem palavras, tirei o chapéu para você. Eu que agradeço, meu amigo, muito obrigado por você ter comentado aí. Então mostra que as coisas que eu tenho passado têm feito diferença, né? E esse é o meu intuito. Eu quero passar algo que realmente seja uma coisa prática, que você faça e dê resultado. São duas perguntas aqui do Décio, né? A primeira: professor, meu irmão, nem tanto, né? Posso ligar o sensor de pressão de óleo do ômega 3.0 direto na Pandu? Décio, é uma coisa muito específica, Décio, porque o sensor de pressão do ômega 3.0, irmão, eu nunca mexi com ômega, porém fiz uma pesquisa e é isso que eu quero que vocês façam, pô. Tem coisa que você vai ter que dar uma pesquisada. Aonde? Google, fácil. Vai lá no Google e faz uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa para isso que você falou. Eu não vou ter uma resposta dizendo assim: você pode usar ou você não pode usar. Não tenho como te falar isso. Por quê? Porque eu não sei se o seu sensor trabalha com o sinal que a Pandu emite. O sinal da Pandu, ela varia entre 0 e 5. Se o sensor do ômega 3.0 variar de 0 a 5 volts, teoricamente, o sensor de pressão do ômega 3.0 daria para ligar sem o menor problema na Pandu. Perfeito. Porém, se essa variação do sensor de pressão for diferente entre 0 e 5 volts, aí eu já te afirmo que você não vai conseguir
colocar ou utilizar ele no seu carro. Ok? Mas provavelmente você vai conseguir sim utilizar esse sensor, porque a maioria dos sensores trabalha entre 0 e 5 volts de sinal, ok? Então, bem provável de você poder usar. Qual é a sugestão que eu te dou? Procure o manual do sensor. Procure no Google se esse sensor ele varia entre 0 e 5 volts. É bem provável que ele vai dar certo, mas eu não posso dizer que vai dar. Só testando mesmo. Mas antes de você testar, saiba se ele é entre 0 e 5 volts. Beleza? Faz uma pesquisa aí, Décio. Sonda lambda AF é banda larga ou estreita? Vamos lá. AF, não existe essa nomenclatura AF. Ou a sonda lambda é narrow band ou wide band. O que quer dizer isso? Narrow band é banda estreita e wide band é banda larga, ok? AF quer dizer air fuel, ou seja, ar combustível. Normalmente existe uma nomenclatura para a lambda wideband, né, wideband, a nomenclatura AFR, que é Air Fuel Ratio. Essa Air Fuel Ratio, AFR, é uma escala diferente da lambda normal que a gente conhece aqui no Brasil. A lambda, ela varia em torno de 0,58, que quer dizer que a mistura está gorda, tá? A grosso modo é isso, a mistura está gorda, ou seja, tem mais parte de combustível do que de ar, até 1,30, que tem mais ar que combustível. Então, o lambda 1.0 de lambda quer dizer que a lambda está com a mesma quantidade de combustível e a mesma quantidade de ar, beleza? Esse é o lambda. O Air Fuel Ratio é uma escala que começa em 9 ponto alguma coisa e vai até 15 ou 16, eu não me lembro bem. Quando ela está em 14,7 de Air Fuel Ratio é a mesma coisa que 1.0 de lambda, entendeu? Então AFR e lambda. AFR 14.7, 1 de lambda é a mesma coisa. Então tudo que for abaixo de 14,7 está engordando. Tudo que for acima de 14,7 está emagrecendo. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos continuar. Molecão do pai, safadão, tá quietinho aí? Deita, dorme. Meu cachorro. Vamos lá. Alexandre Sartori, vamos lá, Alexandre, respondendo as suas perguntas. O Alexandre diz assim: fala, Léo, os seus vídeos têm me ajudado muito, torço que seu canal cresça cada vez mais. Como saber se o ponto de ignição na fase turbo está muito alto? O motor grila? Na sonda lambda, ela para de engordar, mesmo que você aumente o tempo de injeção? Qual a referência? O mapa de ignição de carro turbo é tudo igual? Sendo que um motor não é igual a outro? Como saber se estou exagerando no mapa de ponto? Obrigado. Caraca, Alexandre, tu me arrebentou, hein? Vamos lá, moleque. Vou tentar responder, irmão. Vamos lá. Primeira pergunta, então, do Alexandre foi: como saber se o ponto de ignição na fase turbo está muito alto? Alexandre, normalmente o carro grila, irmão. Você vai escutar ele grilar mesmo, tá? Mas muitas vezes a grilada do carro vai ser abafada pelo barulho do motor, pelo barulho do turbo, pelo escapamento aberto. Então, como saber se o ponto de ignição está muito alto? Ou ele vai grilar, ou ainda que ele esteja com a mistura correta, o carro vai começar a esquentar muito, tá? E Deus o livre, ele pode falhar, derreter pistão, derreter a vela, né? Se você retirar a vela, você vê que o eletrodo vai estar muito gasto. Por quê? Porque vai estar aumentando a temperatura da câmara e vai estar desgastando de forma precoce a vela. Esse dentre outros. Cara,
Isso que eu tô falando para você é só no feeling, entendeu? Porque como que você, é o que eu vou responder também a sua outra pergunta. O motor grila? Bem, já respondi. Grila. Quando tá com muito ponto ele grila. Pode grilar, mas como eu te falei, pode ser abafado também pelo barulho do motor. Às vezes você nem vai escutar que ele grilou. Na sonda lambda, ela para de engordar? Para de engordar? Não, para de engordar. Não, teoricamente não. Não é porque está grilando ele vai parar de engordar. Se for numa injeção que tem NOx sensor, um sensor de detonação, ele pode até tirar ponto do carro, ou ele pode fazer o carro rolar alguma falha no carro, ou pode entrar em modo de segurança. Isso numa injeção original. Nas programáveis, como você regula tudo, mesmo você tendo um NOx sensor, se você regular, dependendo do que você regular na sensibilidade do NOx, não vai dar nada, entendeu? Então, ele engorda? Não, teoricamente não. Mesmo que você aumente o tempo de injeção, ele para de engordar? Não, isso não acontece, tá? O que acontece, vamos lá. Se eu aprendi com um cara sensacional, sangue bom demais, Christian Mondiani. É um cara que faz mapa de vários carros na injeção original. Cara fantástico, muito bom, cara. Ele me falou uma certa vez, e eu pude comprovar isso quando eu estava mexendo nos meus carros, então posso dizer que é verdade o que ele me falou. Dependendo de como o seu carro está grilando, se está grilando quase nada, é só um detalhezinho. Muitas vezes quando você aumenta o tempo de injeção, ou seja, quando você dá uma engordadinha no carro, ele para de grilar. Olha que interessante, né? Então, entende uma coisa, você precisa fazer uma mistura bem legal, bem perfeita, uma mistura entre 80, 82 até 90, até 89, 88, vamos botar entre 80 e 88, 89 de lambda. O carro, ele teoricamente não é para ele grilar, tá bom? Se ele estiver ali grilando, você colocar um pouquinho mais de combustível, é bem capaz dele parar de grilar. Isso são testes, irmão. Não tem como eu chegar para você e falar assim, olha, essa é a receita. Não, porque cada carro e cada motor vai agir de uma maneira, tá? Tô te dando uma coisa que é muito a grosso modo. Alguém pode até falar, pô, nada a ver isso aí que ele tá falando. Bom, é uma experiência minha, tá bom? Então eu sei que se você colocar um pouquinho de combustível, às vezes some a grilada. Isso é um indicativo, Alexandre, que o ponto está excedendo. Porque se o ponto tivesse um pouquinho mais baixo, ele não daria essa grilada. Entende o que eu digo? Continuando a responder a sua pergunta, você fala assim, qual a referência? Te dei uma referência aí meio a grosso modo, tá? O mapa de ignição de carro turbo é tudo igual? Não, não é tudo igual. E eu vou te falar o porquê. Sendo que um motor não é igual ao outro, como saber se estou exagerando no mapa de ponto? Perfeito. Só tem um jeito, irmão. Você coloca o carro em cima do dinamômetro. Só tem esse jeito. Não tem como. Léo, mapa de ponto é tudo igual? Se você não tiver um dinamômetro, vai ser muito difícil de você saber se o carro está ganhando com mais ponto ou perdendo. Veja, se você chegar num patamar que você aumenta um pouquinho de ponto, seja 1 grau de ponto sequer, o carro pode perder potência. Como se você aumentar 1 grau de ponto no mapa que você fez, ele pode ganhar potência. Como que você vai saber isso, irmão? Só tem um jeito, dinamômetro. Sobe em cima do dino, coloca o carro no dino. Carro, normalmente o dino que tem freio, que ele consegue segurar, né, o carro, você acelera o carro e ele segura numa RPM que você quer. Aí você consegue ajustar bem o ponto do carro, porque você está de carga plena, tá enfiando o pé e o carro está na mesma RPM, tipo 4.000, 5.000, porque é o dinamômetro que tem esse freio é que está freando, entendeu? É que está mantendo naquela RPM. Então você consegue ter um aproveitamento de acerto incrível. Você consegue subir um pouquinho de ponto, descer. Isso é teste, irmão. Não tem jeito, é teste. Se você tiver, mas existe um caminho. Posso te dizer que existe um caminho. Qual é esse caminho? Você precisa
saber quanto de taxa estática tem o seu carro, quanto que ele tem de taxa. Essa é a primeira coisa, porque através dessa informação de quanto de taxa você tem no seu carro, você vai poder fazer um mapa inicial, um mapa básico de ponto muito bem acertado, porque se o carro for mais taxado, por exemplo, você sabe que você vai ter que colocar menos ponto. Quanto mais taxa estática, menos ponto você deve usar. Quanto menor a sua taxa estática do seu motor, mais ponto você pode colocar. Entende isso? O ponto de ignição, ele é diretamente proporcional à taxa estática do carro, porque quanto mais taxa, se você botar muito ponto num motor que tem muita taxa, você vai estar freando esse motor. Entende isso? Isso daí é importantíssimo ser observado. Você vai chegar a um acerto perfeito no seu carro utilizando todas essas variáveis. Tá bom? Espero ter respondido as suas perguntas, Alexandre. Fica o meu abraço aí, mais uma vez, pela tua participação. Agora, Fernando Mendes, meu amigo. Vamos lá. Você me fez uma pergunta aqui. Vamos responder sua pergunta agora, parceiro.